Fui uma criança que nasceu e cresceu numa família estruturada. Trabalhavam muito os meus pais, mas o fim de semana a prioridade era estarmos juntos, termos atividades em família. E era para mim um exemplo, aquele tipo de família, aquele tipo de organização e de estrutura onde eu nasci. Eu formei-me, tirei o curso que eu queria de professora, comecei logo a trabalhar aos 22 anos e fiquei efetiva aos 25. Mas faltava ainda qualquer coisa. Eu frequentava uma outra religião, mas não me sentia próxima o suficiente de Deus, e foi isso que eu vim buscar na Igreja Universal quando tinha 26 anos. Vim através de um convite da minha mãe, que conheceu a Igreja através da televisão, e começámos as duas a frequentar em agosto de 2006. Continuei a frequentar a Igreja, ouvia a palavra, algumas coisas eu não concordava por achar que vivíamos noutro século, que não aquele. E algumas coisas eu entendia, outras não entendia, e fui-me mantendo assim durante 10 anos. Participava nos propósitos, frequentava a igreja quartas e domingos, e às vezes ainda fazia outros dias da semana, mas durante 10 anos frequentei sempre. Não falhei, passei a fazer a leitura da Bíblia à noite, mas havia coisas que eu achava que não estavam adequadas ao mundo de agora. Tudo ao meu redor estava tranquilo, sentia paz, mas faltava-me qualquer coisa para me sentir sempre estável, porque quando nós não temos o Espírito Santo, o que nós sentimos é picos de felicidade, não é? E vamos oscilando, e isso deixava-me um bocado chateada, não é? Eu não posso estar feliz porque alguma coisa se passou. Eu queria uma felicidade que durasse todas as horas do dia, independentemente do que me acontecesse. E era isso que eu não tinha e que me faltava. Atendendo a que eu vinha de uma família estruturada, o meu objetivo sempre foi a minha vida sentimental e construir uma família tal e qual como a que eu tinha, ou melhor ainda, não é? E todas as campanhas que realizei durante os 10 anos, várias campanhas, foi sempre com o foco na minha vida sentimental. Eu tinha uma vida financeira organizada, tudo corria de forma tranquila, e o meu foco sempre foi a minha vida sentimental. Conquistei algumas coisas, conquistei alguns relacionamentos que acabei por perder, apesar de não serem relacionamentos curtos, foram relacionamentos com algum tempo, mas acabei sempre por falhar. Eu tinha feito a campanha do Monte Sinai, dos 40 dias no Monte Sinai, que foi, por todas as outras campanhas, tinha sido sempre só uma campanha a nível material. A campanha do Monte Sinai, de dezembro de 2016, foi a primeira campanha que eu fiz algo além da parte material. O propósito era 40 dias no Monte Sinai, eu fiz 40 dias a ir à igreja, à primeira e à última reunião. Aparentemente parece que é uma situação fácil, 40 dias a ir à primeira e à última reunião. Estamos aí em dezembro, com muitos jantares de Natal e de amigos, que eu tive de dizer não, porque eu tinha de ir à reunião. Ou seja, que foi a primeira vez em que eu coloquei não a minha vontade, mas o propósito que eu tinha com Deus. E no seguimento dessa fogueira santa, houve uma pessoa que eu conhecia já há alguns anos, que nós nos aproximámos e que as coisas estavam a correr relativamente bem. Nós começámos a namorar, e na campanha seguinte Deus pediu-me que o propósito da campanha fosse o não coabitar com o meu namorado, ao qual eu não percebi, não cumpri. Voltei àquela situação de nós vivemos noutro século. Não cumpri, fui só com a parte material para o altar. E em agosto, final de agosto, a relação terminou. E eu fiquei muito revoltada com a situação, porque acreditei que tinha sido um propósito de Deus para a minha vida, porque não era uma pessoa que entraria dentro dos meus propósitos, dentro dos meus parâmetros anteriores,
e que até tive um bocadinho renitente por causa disso, pronto, porque não era bem aquilo que eu queria e depois aquilo mesmo assim voltou a falhar. Ou seja, eu tinha tentado fazer tudo de forma correta e mesmo assim voltou a falhar. E aí sim revoltei-me com Deus, não entendi o porquê de não ter corrido bem e realmente eu precisei de chegar àquela situação de revolta e de fundo do poço. E então na outra fogueira santa eu percebi que eu é que tinha falhado, eu percebi que Deus me tinha pedido aquilo realmente e que eu não tinha dado. Se eu tinha dado todos os outros bens materiais, porquê que eu também não tinha dado aquilo, se era uma coisa tão importante para mim? E depois percebi que o meu pensamento foi, se eu fizesse aquilo eu ia perder aquela relação. Então afinal eu acabei por não fazer aquilo e perdi a mesma relação. Que se calhar se eu tivesse feito não tinha perdido. A partir daí preocupei-me a dizer assim, meu Deus, fale comigo realmente e se eu não ouvir à primeira, insista, porque eu quero realmente cumprir a sua vontade na minha vida, eu não quero que se cumpra a minha vontade, eu quero que se cumpra a sua. E se eu não ouvir à primeira, diga, insista, puxe-me as orelhas, fale comigo. Com a ajuda percebi que tinha primeiro de priorizar o Espírito Santo. E veio depois um jejum Daniel e eu iniciei o jejum Daniel. Durante esse jejum Daniel foi pedido ajuda para algumas coisas, para algumas, não sei se posso dizer tarefas, mas para algumas coisas que envolvem o trabalho na casa de Deus. Anteriormente, no final de uma reunião, o pastor, antes de 2017, houve uma vez que o pastor me tinha pedido ajuda para limpar o salão, no final de uma reunião. E eu tinha dito, mas eu já dou os meus dízimos, as minhas ofertas, não tenho de vir ajudar nessa parte, porque eu também tinha uma empregada em casa, não limpo a minha casa, venho limpar a casa de Deus. E a primeira coisa que me foi pedida nesse jejum de Daniel foi exatamente ir ajudar a limpar o salão. Eu limpei o salão de joelhos, a esfregar para ficar a brilhar. Limpei com todo o gosto. Uma outra situação que também já me tinha sido pedida era para ir evangelizar e eu sempre recusei. Sempre disse, eu não tenho testemunho para dar, eu não sei falar, não sei. Mas a verdade é que eu tinha vergonha de ir evangelizar, de ser vista na rua. A segunda coisa que me foi pedida durante o jejum de Daniel foi para ir evangelizar. E eu fui evangelizar com alguma vergonha, mas era uma vergonha diferente. Antes a vergonha era de ser vista na rua, depois a vergonha foi de não saber falar. Realmente, depois foi a verdade. Não é? Como é que eu vou abordar a pessoa? Como é que eu vou falar à pessoa? Como é que eu vou conseguir chegar à pessoa? A minha preocupação deixou de ser eu ser vista, passou a ser a pessoa que está a ouvir-me. E depois, no final do jejum de Daniel, eu recebi o Espírito Santo, que foi maravilhoso. Aí sim, saí da casa de Deus plena. Comecei a ver diferença na minha estabilidade. Já não precisava de estar sempre a acontecer coisas boas para eu estar feliz. Eu já estava feliz mesmo que as coisas não corressem bem, com a confiança que depois as coisas iam correr bem. Depois de ter o Espírito Santo, procurei manter-me próxima e comecei a participar nas tarefas da igreja. Isso fez com que, sem eu a perceber muito bem, as coisas, a minha vida sentimental começasse a andar. Deixei de me preocupar tanto com ela e começar-me a preocupar com as outras coisas, que as coisas começaram a fluir. Não é? E hoje já tenho a minha família, casei com quem tinha vindo daquela fogueira santa do Monte Sinai. A pessoa viu algumas diferenças em mim, não é? E conseguimos acertar as diferenças que tínhamos os dois. Hoje ele compreende a minha fé, que antigamente não compreendia. Já contei alguma situação, já ele próprio diz, vamos fazer algum propósito para tentarmos resolver. Já ele busca também a Deus de uma forma viva, que antigamente ele não a vivia e não entendia que eu a queria viver. Tenho a minha família, sou muito abençoada no meu casamento e também tenho a minha filha.
que vem também do altar. A minha filha também vem do altar. Nós não estávamos a conseguir engravidar e pronto, e recorremos à ciência e a ciência mostrou que eu já não conseguia ovular. E a proposta tinha sido de adquirir óvulos de uma outra pessoa e inseminar com os espermatozoides do meu marido. E a minha resposta foi, na altura perante a médica, foi: eu amo muito o meu marido, mas isso vai contra os meus valores. E corri para o altar e disse: ou a minha filha vem do altar, ou o Senhor me dá, ou eu não o quero. Porque se o Senhor não me der, é porque não é da sua vontade ter. E então eu aceito. Eu aceito e vou ter a minha família só com o meu marido e os dois vamos ser muito felizes. Entretanto, decorreram alguns meses, a partir daí deixei-me preocupar. Deixei-me preocupar de tal maneira que eu só soube que estava grávida, já tinha 8 semanas. E hoje sou mãe, a minha filha tem quase 1 mês e meio, correu tudo lindamente e está saudável. Hoje eu percebi que tive 10 anos a frequentar a igreja, sentada na cadeira, só a ouvir. Não busquei quem primeiro devia buscar. Primeiro nós devemos buscar o Espírito Santo, priorizar o Espírito Santo. Aqueles 10 anos foram mais ou menos anos perdidos. Porque se eu tivesse logo buscado o Espírito Santo, eu tinha começado logo o meu caminho com Deus. Hoje, passados esses 10 anos, percebo que a coisa mais importante que nós temos na vida é ter a presença de Deus em nós, termos o Espírito Santo connosco. E é através dele que nós conseguimos a nossa estabilidade. É através do Espírito Santo que nós conseguimos alcançar tudo o que Deus quer para nós. Porque temos de ter a noção de que não é o que nós queremos para nós. A nossa prioridade tem de ser ter as coisas que Deus quer para nós.